Deus seja louvado para sempre, glória a Deus. Eu saúdo a toda a igreja aqui no culto presencial, com a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, que alegria podemos voltar à casa do Senhor para mais um culto de celebração ao nosso Deus. Nosso primeiro culto das 10 até 11h30, às vezes passa um pouquinho. E hoje especialmente com um motivo a mais para nos alegrarmos, pois estaremos também celebrando a Santa Ceia do Senhor, tanto no primeiro como no segundo culto às 18 horas. A nossa saudação também se estende a nossos irmãos que estão no culto online, desde suas residências ou em trânsito, onde você estiver, você vai ser abençoado mais uma vez e também poderá adorar o Senhor conosco. Também a todos os nossos ouvintes na nossa rádio Tempo Central FM 102.3, você está a partir de agora com o áudio do nosso culto. Fique conosco, Deus tem uma palavra para o seu coração, belos louvores, o Senhor certamente te abençoará maravilhosamente. Meus amados e queridos irmãos, Igreja do Senhor, nós já queremos convidar a todos e a todos para se colocar em pé reverentemente. Vamos abrir a palavra de Deus, enquanto nos colocamos em pé e abrimos no livro, no Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu Lucas, capítulo 22. Encontre Lucas, capítulo 22, esse texto precioso. No versículo de número 37, eu leio na versão Almeida Revista e Corrigida. Lucas, capítulo de número 22, versículo 37. Glória a Deus. Vamos ler então a palavra do Senhor. Nos diz assim o texto sagrado: porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. Quem diz amém? Amém. Glória a Deus por esta santa escritura. Glória a Jesus. Meus amados irmãos, vamos agora agradecer a Deus em oração. Mais uma vez faço referência que o pastor Ribeiro já foi cirurgiado, foi operado, e graças a Deus cirurgia com sucesso, realmente é um milagre. E acompanhei o irmão Fábio, a família, sempre nos informando. Na hora que ele entrou no centro cirúrgico, por volta de 1h30, quando ele me ligou de volta, já era quase 10 horas. Então é uma cirurgia de grande porte, uma cirurgia muito longa, mas o Senhor é bom. A igreja continua orando para a recuperação do pastor Ribeiro. Quem mais quer ser incluído nesta oração, meus irmãos? Toda a igreja do Senhor. Oremos. Maravilhoso, eterno, santo e glorioso Deus, que alegria, Senhor, podermos voltar à Tua casa, entrar nos Teus átrios com hinos de louvor ao nosso Deus. Podemos, Senhor, levantar as mãos no santuário e bendizer o nome do Senhor. Ó glorioso e eterno Pai Celestial, aqui estamos nós, Senhor, reunidos e congregados em assembleia, unidos para Te exaltar na beleza de Tua santidade. Senhor, que estas mãos que foram levantadas em atitude de fé diante de Ti, neste santuário santo, ó Deus, possam ser tocadas por Ti, pois representam famílias, representam vidas, corações, ó Deus, que estão, Senhor, ó Deus, na jornada da vida, necessitados, muitas vezes carentes, em meio às lutas, ó Deus, e as dores deste tempo presente, mas, Senhor, firmados na fé, confiados em Ti, que o Senhor é poderoso, ó Deus, para nos conduzir todos os dias, e nos diz, ó Deus, de uma forma tão gloriosa: não temas, eis que eu estou convosco. Maravilhoso e eterno Deus, toma a Tua direção, primeiro e último lugar neste culto. Inspira os louvores, os cânticos, os músicos, cantores e cantoras na Tua casa. Ó Deus, a Tua santa palavra que será ministrada, igualmente, Senhor, fala conosco, ó Deus santo, através da Tua palavra.
Inspira também, Senhor, todos os atos deste culto divino, a celebração da ceia, ó Deus, momento precioso do memorial que o Senhor nos ordenou a tua igreja. Pai glorioso e santo, fica conosco e que tudo, Senhor, concorra para a honra e glória do teu excelso nome. É a minha oração que por fé eu faço, no santo nome de Jesus. A igreja diz amém. Amém, graças a Deus. Tome assentos, meus irmãos. Nós vamos louvar ao Senhor. Magenou, muito bem, vamos louvar a Deus. Magenou, nosso primeiro hino 192, é um hino muito precioso. Pelo mundo brilha a luz desde que morreu Jesus. Vamos cantar com alegria 192. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Nós cumprimentamos a toda a igreja com a paz do Senhor, amém? Que alegria, meus irmãos, estarmos na casa do Senhor nessa manhã e neste dia especial em que traremos à memória o sacrifício do nosso Cristo. Por isso convidamos a toda a igreja a cantar com muita alegria este hino da harpa precioso, Pelo Sangue. Louvemos ao Senhor. Desde que morreu Jesus, pendurado lá na cruz do Calvário, os pecados carregou e de culpa nos livrou, pelo sangue que emanou do Calvário, pelo sangue, pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue, pelo sangue de Jesus do Calvário. Antes tinha muito temor, mas agora tenho amor, pois compreendo o valor do Calvário. Eu vivi na perdição, mas achei a salvação pela grande redenção do Calvário. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. És um grande pecador, eis aqui teu Salvador, tema do bom pregador no Calvário. O Cordeiro divinal padeceu na cruz seu mal, e oferece graça tal no Calvário. Cante bem alto. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue de Jesus no Calvário. Aqueles que são gratos pelo sacrifício de Jesus, cantem. Pelo sangue, pelo sangue de Jesus no Calvário. Mais uma vez cantemos. Pelo sangue, somos redimidos, sim, pelo sangue carmesim, pelo sangue
seja o nome do Senhor. Continuamos a louvar, meus irmãos. Hino de número 291. A mensagem da cruz. De cruz se erigiu, dela o dia fugiu, como emblema de vergonha e dor. Mas contempla esta cruz, porque nela Jesus deu a vida por mim. Cruz
até por uma coroa trocar. Quantos têm essa esperança no seu coração? Aleluia! Meus irmãos, vamos continuar esse momento de louvor ao Senhor. E gentilmente nós pedimos que toda a igreja fique de pé. Vamos continuar declarando que o sangue de Jesus Cristo nos lava dos pecados, nos traz restauração. Aleluia! Levante as suas mãos e declare que nos lava dos pecados, que nos traz restauração. Nada além do sangue, nada além do sangue de Jesus. No
Mais uma vez cantemos, alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Alvo mais que a neve. Sim, neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Aplauda o nome do Rei Jesus. Mais alto do que a neve eu serei, glória a Jesus. Amados e queridos irmãos, que bom estarmos aqui na casa do Senhor, glória a Deus. Queremos já com muita alegria reconhecer a presença de muitos irmãos que estão conosco, nos visitam nesta manhã, no nosso primeiro culto de celebração. Pedir aos nossos amados irmãos aí da recepção, acomodação, para acomodar o melhor que puderem a todos vocês, colocando mais assentos, porque o templo já está completamente cheio. Meus irmãos, fazermos menção aqui de alguns irmãos que estão nos visitando. Irmão Mateus, irmã Francisca, da Assembleia de Deus Missão, lá no Maranhão, que estão conosco. Onde estão os nossos amados irmãos? Fiquem em pé, ou desse não com a mão. Fiquem em pé, meus irmãos. Meus irmãos, esses amados irmãos nos acompanham pelo YouTube, né? São quase membros daqui, né, irmão? Lá no Maranhão. Mas eles hoje vieram ao vivo. Muitos irmãos que nos veem às vezes a longe, de vez em quando chegam por aqui e dizem, não, pastor, eu vim no culto presencial. Então no final eu vou dar um abraço a vocês, tá bem? Vamos recebê-los com alegria, dizendo amém? Amém. Deus os abençoe, em nome de Jesus. Também queremos fazer menção da presença do nosso querido irmão, presbítero irmão Venceslau, lá do Jamacaru. Cadê o irmão Venceslau? Esse é um queridão, está ali. Fique em pé, irmão. Irmão Venceslau, irmãos, é uma bênção. E a família está toda aqui, né? A família coopera comigo, ele é cooperador também, ele é quem começou tudo. Meus irmãos, vamos receber o irmão Venceslau com muita alegria, dizendo amém. Amém. Presbítero da Igreja do Senhor ali, em Jamacaru, com o pastor Jair. Meus irmãos, também faço menção de 2 cartas de transferência, vinda da Assembleia de Deus na Vajota, nosso querido irmão presbítero Eliseu e a sua esposa irmã Sheila. Onde estão os nossos irmãos? Fiquem em pé, ali está esse casal amado, bem recomendado aqui pelo pastor Saturnino, para estar conosco aqui um tempo. O nosso irmão Eliseu está nos cuidados especiais com o papai, está assim acamado, mas vamos estar orando, irmão Eliseu. Vamos recebê-lo também com alegria, dizendo mais um amém. Amém. Graças a Deus. E outros irmãos que nos visitam, que estão conosco nesta manhã, dê assim sinal com a mão, você que é de outra igreja, de outra comunidade, muitas mãos levantadas. Vamos também saudá-los, incluindo aos nossos irmãos que nos ouvem através da Templo Central FM e também dos que participam conosco no nosso culto online. Que Deus vos abençoe. Toda a igreja quer saudá-los no amor de Cristo, dizendo mais um amém. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, a nossa agenda semanal, antes de falarmos sobre ela, falar da nossa rádio Tempo Central. Eu vou até pedir ao Ademar para mudar a imagem desse rádio, que está muito antigo. Acho que é do tempo do meu pai. Vou colocar um rádio mais moderno, né, Ademar? Para os irmãos se animarem, porque melhorou. Obrigado. Mas essa mídia é incrível, né? Eu pedi um rádio moderno já. Esse aí, porque aí os irmãos se animam. Não precisa nem um fone de ouvido, que aí também já está moderno demais, né? Meus irmãos, quem já ouviu a Tempo Central FM aqui pelo menos uma vez? Levanta a mão. Quase 100%. Olha, meus irmãos, tem sido uma bênção. É porque não dá tempo a gente contar para vocês, mas vez por outra a gente vai trazer testemunhos aqui, pessoas que estão sendo curadas, pessoas que estão sendo edificadas através da palavra, os louvores, né? Pessoas que dizem, pastor, o meu rádio ele fica ligado direto. Eu pego no sono, ele fica lá. Quando eu acordo, ele está lá. Tem uns irmãos que são assim, e outros, da hora que começa o despertar com Deus, ali 5 às 7 da manhã, já estão ligados. Tem sido uma bênção a nossa rádio, mensagens preciosas.
e nos custa muito prepararmos todas essas mensagens, eu e minha equipe de pastores, e também nosso querido Ademar na direção artística da rádio, pastor César na direção, na administração, enfim, nós trabalhamos bastante e tem uma equipe maravilhosa para servir a igreja. Então, você pode acessar, agradecer a Deus pelos irmãos que ouvem a rádio muito longe, do outro lado do mundo, né? Participam conosco, é só acessar o QR Code, você baixa o aplicativo, então você tem a rádio de manhã, hoje lá em casa, do café, a gente coloca aqui no aplicativo, está lá a rádio tocando bem baixo, aquele som do céu, né? É uma bênção. Meus irmãos, Deus os abençoe, quem está ligado na nossa rádio, em nome de Jesus. Nós também queremos falar um pouco da nossa agenda semanal. Segunda-feira, nossa consagração, bênção de Deus, das 8 às 10, com o Ministério de Mulheres TC. Terça-feira, nosso culto de doutrina. Meus irmãos, culto de doutrina, nas terças, uma bênção maravilhosa. Também, já na quinta-feira, o nosso círculo de oração. Esse mês, como os irmãos veem, na terceira quarta-feira não haverá o culto do Ministério de Mulheres TC, porque foi adiado, conforme todas as irmãs sabem. Nesse mês, aliás, mês de janeiro, não haverá. Na sexta, sábado, aí chegamos no domingo, nossa escola bíblica dominical e os 2 cultos de celebração ao Senhor. Glória a Deus. Meus irmãos, e nessa oportunidade, nós já queremos também compartilhar com a igreja sobre o retiro da nossa juventude. Chamar aqui o Gaio para trazer esse rápido aviso, porque o retiro chegou, e depois eu falo um pouco sobre o plano de leitura bíblica devocional. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus. É com muita alegria que nós queremos reforçar o convite para o nosso Retiro da Juventude TC do ano de 2026. Os irmãos podem acompanhar no nosso telão algumas imagens do retiro que nós fizemos no Carnaval de 2025. Foi um momento muito precioso de adoração, um tempo de comunhão. E nós queremos reforçar, meus irmãos, esse convite, porque eu tenho certeza que quem participar de um momento como esse será imensamente abençoado por Deus. É um retiro voltado para aquilo que é espiritual. A presença dos nossos pastores já estão confirmadas. Pastor Antônio José, que há 14 anos não perde um retiro da Juventude TC, já confirmou presença. Pastor José Ozean Gomes, pastor Danilson, os nossos pastores já estão com presença confirmada no retiro de 2026. Nós teremos, meus irmãos, momentos muito preciosos na presença de Deus. Em 2025, jovens foram batizados com o Espírito Santo, renovados, muitos se converteram. E o que eu quero frisar aqui nesse momento é que momentos como esses, eles precisam ser muito valorizados pela nossa igreja, pelos pais dos nossos jovens, inclusive e principalmente pelos nossos jovens, porque enquanto muitos jovens pelo Brasil afora estarão participando de festas carnais, perdendo suas vidas, participando de momentos que não são agradáveis aos olhos, nós estaremos reunidos enquanto juventude da AD Templo Central para adorar e bendizer o nome do Senhor, ser edificado na palavra para que possamos viver uma vida de santidade. O segundo lote já está disponível, quem perdeu a oportunidade do primeiro já passou. O segundo lote ele está disponível por apenas R$ 340. Você pode parcelar esse valor em até 4 vezes no cartão. Você pode procurar a nossa equipe ao final desse culto na recepção da igreja e garantir a sua vaga. Que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe o retiro da Juventude TC e que tudo que aconteça ali concorra para a honra e glória do nome de Jesus. A igreja diz amém. Vamos aplaudir e adorar a Deus. Meus irmãos, o primeiro lote era R$ 300, agora já é 340. E o próximo, eu acho que é bem quase 400, né? 380. Eu teria colocado logo 400. Pastor, está muito caro. Só quem faz isso é a Assembleia de Deus Tempo Central. Tente pesquisar como as outras comunidades cobram nessa época. São, meus irmãos, 5 dias praticamente.
Cada dia com quantas refeições? Tudo 0,800. Acomodações, não é um colchão no chão, não. É no ar-condicionado, irmãos. O salão em que a gente vai pregar a palavra do Senhor, todo climatizado. Então, veja isto. Não preciso dizer mais nada. Aproveite, porque vai ser muito importante, muito bom. Eu participo dos retiros desde a minha juventude e tem sido uma bênção de Deus. Meus irmãos, nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso, muito pouco, o plano de leitura bíblica devocional. Quem já ouviu falar, levanta a mão. A maioria dos irmãos, mas muitos não tinham ouvido falar, porque nós lançamos na terça-feira próxima passada, né, pastor Ozian? Meus irmãos, o plano de leitura bíblica devocional, como vocês podem ver, esse plano é uma das ações, eu posso dizer que a ação master, a ação principal, para que nós possamos desenvolver e trabalharmos com o lema que o Espírito Santo direcionou a direção da nossa igreja, a partir de mim, o vosso pastor, edificados na palavra, chamados à santidade. Esse plano de leitura bíblica devocional, ele vai acompanhar a narrativa da salvação durante 10 meses, de Gênesis a Apocalipse, momentos preciosíssimos, meus irmãos, são 40 semanas, estaremos lendo a palavra, um momento para reflexão, um momento precioso em que a juventude, os adolescentes da igreja, às vezes até crianças um pouco mais crescidas, os nossos pastores, liderança de ministérios específicos, de casais, de senhora, da juventude, enfim, todos estaremos envolvidos. A nossa Templo Central FM também, ainda sexta-feira, eu e o pastor, meu querido amigo Vitor Breno, e Breno esteve conosco ali, juntamente com todos os nossos pastores, nós fizemos a antiga live, né? Não tive muita saudade do tempo da pandemia, mas foi bom reencontrar os pastores todos na plataforma Zoom, que a igreja mantém, e foi um tempo muito bom de compartilhamento e explicação, como todo este plano estará ocorrendo, e também visionando os nossos pastores para passar a mensagem para a igreja. Nós tivemos um tempo de escuta, ouvindo sugestões preciosas e ideias, direcionamentos, que bênção especial. E meus irmãos, e aqui na igreja sede, nós também estaremos fazendo isso. No próximo domingo, pela manhã e pela noite, nós teremos, Breno, pelo menos 15 a 20 minutos, final do culto, para abrirmos o plano, explicarmos para a igreja como você vai poder fazer o seu plano de leitura, como é que você vai utilizá-lo. Vai ser uma bênção gloriosa. E no nosso encontro com os nossos pastores, um deles disse assim: pastor, na minha congregação, nós temos pelo menos quase uma dúzia de irmãos que não sabem ler. Isso é uma coisa ainda, irmãos, é uma realidade do nosso Nordeste, né? Mas eu já tive o cuidado de escalar os irmãos que sabem para poder ler para quem não sabe. Então ninguém vai ter desculpa, porque também, pastor, é porque eu não tenho mais vista, meus óculos não dão mais. Mas você está vivo, meu filho? Então, a Templo Central FM, todo dia nós temos o programa Despertar com Deus, 5 da manhã às 7, de 6 às 7, nós vamos ter o devocional. Vai dar mais trabalho para nós, porque nós vamos preparar isso para você, e vamos fazer o devocional. Então você que tem tempo em casa, não pode sair, tem disponibilidade de nessa hora, de forma fiel, estar ligado, você vai fazer o devocional conosco, e a leitura bíblica de cada dia será feita no programa Nossa Manhã, também ao meio-dia, e no programa a Nossa Tarde, e no final de cada dia nós estaremos fazendo a leitura bíblica. Pastor, mas que bênção gloriosa! É verdade, meus irmãos, é uma imersão muito especial na palavra de Deus. Seremos edificados, momentos em que as escrituras nos tocarão, o poder do Espírito Santo, seremos lavados por esta palavra e atenderemos o chamado à santidade. Então é muito especial, e eu quero vos dizer, meus irmãos, que as nossas congregações já estão
levando os nossos supervisores. Aqui na sede, no domingo passado, foram mais de 600, aliás, em torno de 700 livros já foram. Para os irmãos terem uma ideia, somente ontem, aqui no Visionar da Juventude, o irmão Gaio, toda a equipe, reunido com toda a liderança da juventude, casa cheia como nós estamos aqui, 429 livros, resultados. Da primeira edição já foi, a segunda edição já foi, só tem uma caixa, mas a terceira já está na gráfica, já está rodando. E eu espero que rode a 10ª edição, porque o meu desejo é levar toda a igreja a palavra do Senhor. Você que é de longe, você que é de outra igreja, quer participar conosco, você nos acompanhar, depois você pode adquirir. É um preço simbólico de apenas R$10. Você vê assim, Retiro da Juventude, 340, 4 vezes sem juro no cartão, porque quem paga o juro é a igreja. Não teve um amém, né? É você que está pagando, irmão, dê glória a Deus por isso, graças a Deus. A igreja não é só o pastor José, somos nós. É verdade, para abençoar os jovens. E a juventude se mobiliza o ano todinho, não custa um tostão esse retiro aos cofres da igreja. Eles se mobilizam, o sítio, tudo. Meus irmãos, é bênção de Deus, a direção abençoada. Então, quem entendeu esse recado santo, meus irmãos? R$10 é um preço simbólico, subsidiado para você adquirir. Se você compra uma revista da Escola Dominical, bem menor do que essa, não com essa apresentação aqui, claro, maravilhosa a nossa revista, mas ela custa quase R$20. R$17, se eu não estou enganado. E nós estamos querendo que a igreja desperte ainda mais para a leitura bíblica da palavra do Senhor. Glória a Deus. Você vai ter a oportunidade de ter um encontro especial com Deus cada dia, nesse momento maravilhoso, que não será apenas um plano de leitura bíblica, mas um plano em que leva você para um momento com um ato devocional, com um hábito, para despertar esse hábito em toda a igreja. Essa é somente uma das ações, eu chamo a ação master de todo esse projeto que depois a igreja vai tomando conhecimento. Glória a Jesus. Meus irmãos, dito isso, nós ainda temos um pequeno vídeo da reunião de ontem, porque janeiro é um mês assim para nós, em que nós reunimos todas as lideranças e que nós estamos compartilhando as ações da igreja para o ano. É tanto que o nosso plano de leitura bíblica começa em fevereiro, a partir de fevereiro. Então não esqueça essa data. E ontem nós tivemos aqui na sede o nosso Envisionar, que foi muito especial, um videozinho de 1 minuto, Gaio, toda a liderança da juventude. Você imagina, nós somos quase 240 congregações, depois de algumas fusões necessárias, e todas estas congregações têm lideranças de juventude. Estavam ontem aqui, ouvindo coisas maravilhosas, todo mundo empolgado, principalmente com no final do ano, quando a gente fala sobre o congresso da juventude, aí o pessoal sobe no glória, viu, meus irmãos? Vamos ver esse vídeo, em nome de Jesus. Tudo que tenho eu derramo aos teus pés. Não importa quanto custou, Jesus, teu valor é maior. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Eu encontrei o meu tesouro. Eu encontrei o bem mais precioso. Precioso Jesus,
Glória a Deus. É um exército muito grande de gente, meus irmãos, mobilizados. Aquela turma que estava ontem aqui, ele nem sabe. Será dentre eles que Deus estará escolhendo muitos pastores para dirigir as nossas congregações no futuro. Há 50 anos atrás, ou mais, um pouco, eu estava no meio deles, né? Então são essas lideranças. Ainda essa semana nós empossamos estamos empossando mais 2 lideranças jovens que eram líderes da juventude. Eu estava lá na congregação da Expedicionária, sexta-feira, no velório do irmão Salomão, bem querido, e encontrei com o pastor Gerardo, da Vila União. Disse: pastor, eu fui líder de jovem aqui nessa congregação. Então, é assim, meus irmãos, que a obra de Deus vai se desenvolvendo. Eu quero agora convidar a igreja para o momento do santo ofertório. É um momento especial, convidar os nossos diáconos para virem até aqui. E ontem, também toda essa liderança de jovem foi abençoada com a palavra sobre o plano de leitura bíblica, e quase 500 livros foram já vendidos. Hoje, eu não sei quanto nós temos ainda, mas depois, se você procura, parece-me que tinha apenas uma caixa, deve estar chegando mais essa semana. Meus irmãos, vamos agradecer a Deus no momento do ofertório, e aí estão nossas contas. A nossa construção, ela segue, agora são momentos cruciais. Ainda ontem, sábado, a equipe da acústica trabalhando, aí já é uma estrutura auxiliar para ar-condicionado e tudo mais, já está muito mais avançado. Sexta-feira à noite, já chegaram todos os dutos da parte de ar-condicionado, isso é uma carreta bem grande, e a igreja vai orando, os irmãos estão contribuindo com alegria. Você que tem se comprometido, que tem ofertado, que Deus te abençoe, continue sendo esse dizimista fiel e também um ofertante para a obra do Senhor, pois grandes coisas tem feito o Senhor por nós, e por isso nós estamos alegres. Diga para quem está ao seu lado: Deus ainda faz milagres. Meus irmãos, é um milagre a cada dia. A nossa administração, que eu diga, quando eles estão assim, um pouco preocupados, eu chego: deixa comigo que eu vou resolver. Mas eu digo: deixa comigo, aí sai: Jesus, me acuda. Faça um milagre, eu vou só ajudá-los em oração, né? E o Senhor vai e abençoa o povo dele, abençoa a igreja, e o milagre acontece. E assim a gente não para. Estão aí as nossas contas para você contribuir aonde você estiver. Curva a sua cabeça. Obrigado, Senhor, por esta manhã tão linda, tão especial. Tantas coisas maravilhosas compartilhadas com a igreja. Senhor, é a vida da igreja, Senhor, e aqui nós estamos. Ó Deus, somos privilegiados de poder estarmos com liberdade para pregar, para ouvir, para proclamar o Evangelho. Ó Deus, milhões não têm esse privilégio. Estar aqui hoje, Senhor, ó Deus, é ser, ó Deus, tocado pela Tua graça de uma forma muito mais especial ainda. Senhor, abençoa todos os dizimistas e ofertantes da Tua casa. Abre as portas, Senhor, para que nada falte. Envie todos os recursos para a construção do nosso templo, pois, Senhor, este ano ainda queremos estar ali celebrando o Teu santo e glorioso nome. Pai, recompensa os Teus filhos por sua fidelidade, os que estão perto e os que estão longe. Em nome de Jesus eu oro. Toda a igreja diz amém. Amém, graças a Deus. Meus irmãos, logo após este louvor e o ofertório, pastor Osian Gomes estará trazendo a mensagem da palavra de Deus, antecedendo a celebração da ceia do Senhor. Eu vi, ele estava sentado num trono, à destra do trono de Deus.
leão, o cordeiro, o filho, o sacerdote, o sacrifício, o seu rosto como o sol, quando na sua força resplandece. Olhos como chamas de fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Fogo, cabelos mais alvos que a lã, no seu peito um cinto de ouro, nos seus pés um latão reluzente, sua voz como o som das águas, na sua coxa está escrito assim: Rei dos reis, Rei dos reis e Senhor dos senhores. Quem é esse? Cabeças, para que entre o Rei, para que entre o Rei. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor dos exércitos, Ele é o Rei da glória. Quem é esse? Quem é esse? O Senhor poderoso, Ele é o Rei da glória. Glória a Deus, com muita alegria, cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Meus irmãos, um grande privilégio estar na casa de Deus esta manhã com os meus irmãos, cercando a mesa do Senhor, adorando o nome do Senhor, e agora também ouvindo a palavra de Deus, como Deus tem já falado conosco, que vai continuar falando agora através da pregação da sua palavra. Eu quero ler um texto com os irmãos, no Evangelho de Lucas, capítulo 22, versículo 37. Eu estava subindo ali e vendo uma imagem, a igreja está completamente lotada. Os irmãos que estão acompanhando o culto pela rádio não conseguem dimensionar, acho que também os irmãos do canal da nossa igreja, mas muitos irmãos estão acompanhando o culto porque não puderam estar acomodados aqui. Que Deus abençoe vocês, meus irmãos. Eu sei que vocês prezam muito por esse momento junto do povo de Deus. E vocês puderam ver e ouvir o nosso pastor falando. Está muito perto dia, meus irmãos, dessa casa ser bem maior. E aí vai caber todos confortavelmente num momento como esse. Nós vamos ler a palavra de Deus. Evangelho de Lucas, capítulo 22, a partir do versículo... Apenas o versículo 37 foi o versículo
que o nosso pastor leu, quero ler novamente com os irmãos. Portanto, porquanto vos digo que importa que em mim se cumpra aquilo que está escrito, e com os malfeitores foi contado, porque o que está escrito de mim terá cumprimento. A igreja pode dizer amém? Meus irmãos, o Senhor trouxe uma palavra ao meu coração para compartilhar com vocês. Esse ambiente, esse contexto da igreja, de um ano eclesiástico voltado ao aprofundamento da palavra e o lançamento desse devocional, meus irmãos, são elementos que tomam a vida da gente, de maneira que a gente não consegue pensar as ministrações sem estar, de alguma forma, interpelado por esse ambiente da palavra, da leitura da palavra. E foi com esse sentimento que o Senhor me levou a esse texto, e me levou uma palavra sobre a obediência de Cristo à palavra. Nós vivemos em um tempo, meus irmãos, que ouvimos muitas vozes para todos os lados. Talvez nunca tenha sido tão difícil discernir qual delas deve governar a nossa vida. Nós somos diariamente moldados por discursos, narrativas, pressões culturais, emoções, medos, expectativas. Mesmo em cristãos, isso não é uma coisa boa de se constatar e falar. Cresce uma espiritualidade fortemente marcada pela experiência, pelas sensações, pelas respostas imediatas, enquanto a palavra de Deus, as Escrituras abertas diante de nós, muitas vezes, meus irmãos, é consultada, mas nem sempre é obedecida. O Senhor me levou esse texto, e cabe a pergunta, meus irmãos, que se impõe, e a pergunta não é se apenas nós cremos em Deus, mas quem de fato governa nossas decisões, nossas reações, nossos valores, nossa esperança. Quem interpreta o que nós estamos vivendo? Eu tenho perguntado isso, meus irmãos. Quais são as lentes que filtram o que os nossos olhos veem? Quem é que discerne para nós o que nós estamos ouvindo diariamente? Quem é que dá sentido às nossas experiências de dor, de sofrimento, de perdas, de escolha, ou até a própria fé? Porque é exatamente isso, meus irmãos, que a Santa Ceia faz e ela possibilita. Porque ela não foi instituída apenas para ser um momento de nos emocionar. Isso é inevitável. Nós lembramos da morte de Jesus, sabemos que aquela morte foi substitutiva, Ele padeceu no nosso lugar. Aquela morte era minha, era sua. É muito difícil não chorar, principalmente quando nós carregamos na nossa própria história a consciência de quem fomos, do que fizemos, por onde andamos. E aí sentar aqui é só graça. Só a graça explica isso. E muitos não se contentam, meus irmãos. Mas esse momento não é só isso. Esse momento também ele possibilita, meus irmãos, uma experiência de realinhamento, porque ele não é apenas um memorial da cruz, mas ele é uma convocação para que nós olhemos novamente para quem Cristo é, para como Ele viveu, para como Cristo morreu. Ele está lá. Há uma teoria que perpassou muitos séculos que acreditava que a morte de Cristo foi apenas com o intuito de um exemplo moral. E aí a gente sabe que não é isso. Mas é melhor responder assim, não é só isso, porque também é isso. Cristo foi um exemplo perfeito, inclusive quando estava morrendo, quando estava dando a sua vida pela humanidade. E aí a gente abre o texto de Lucas 22, e esse texto nos conduz, meus irmãos, ao interior da última noite de Jesus aqui antes da sua morte. A Páscoa já havia sido celebrada, o pão já partido, o cálice já entregue, Judas já tinha saído para trair, a cruz está às portas há algumas horas, Jesus estará sentenciado e condenado à pior das mortes daqueles dias. E é nesse ambiente em que os discípulos ainda
pensando estratégias e meios de evitar aquilo, que Jesus está absolutamente resoluto quanto ao seu destino, quanto às coisas que deverão lhe acontecer. E ele pronuncia nesse ambiente uma das frases mais reveladoras de todo o Evangelho: importa que em mim se cumpra o que está escrito. Alguns meses atrás eu preguei uma palavra nesse culto de Santa Ceia sobre e era necessário. Jesus tinha essa consciência. Antes que os soldados o prendam, antes que o Sinédrio julgue, antes que a Roma condene, Jesus interpreta a sua própria morte para os seus discípulos na quinta noite. E ele não explica a partir das circunstâncias, a partir dos problemas morais de Judas, ele não explica em função das conjunturas políticas daquela época, ele não explica a partir dos seus próprios sentimentos, ele explica a sua morte a partir das Escrituras. E essa frase, ela abre uma janela para o coração do próprio Cristo, porque ela nos mostra como Cristo compreendia a sua vida, como ele compreendia a sua missão, como que ele compreendia a sua morte. E aí a gente percebe que aquele não está entregue a um sentimento de se sentir vitimizado pelos acontecimentos. Ele não se vê como um mártir de um projeto que não deu certo. Jesus olha para si diante da iminência da sua morte e ele se vê como o servo sofredor de Isaías. Sua existência inteira está sob o governo do está escrito. É isso que nós queremos contemplar, meus irmãos, porque a cruz não foi apenas o momento que Cristo sofreu, ela foi o ponto culminante de uma vida moldada pelas Escrituras, de uma vida obediente às Escrituras, uma vida governada pelas Escrituras, uma vida rendida à vontade do Pai. E é exatamente isso que esse texto que nós lemos nos conduz. Cristo, ele não apenas cita as Escrituras, Cristo se submeteu à palavra, mesmo quando esta palavra o conduzia ao sofrimento. Vejamos o texto nas suas palavras: importa que em mim se cumpra o que está escrito. Meus irmãos, essa é uma das declarações mais fortes de Jesus sobre a natureza das Escrituras. Cristo, o Filho eterno, em perfeita comunhão com o Pai, que ora, que recebe testemunho do céu sobre ele, que vive na plenitude do Espírito, ele escolhe explicar a sua ida à cruz, não por uma experiência mística, mas por um texto bíblico. Ele poderia dizer: meu Pai me revelou agora. Ele poderia dizer: eu ouvi uma voz. Ele poderia dizer: eu sinto no coração. Não, ele diz: está escrito. É assim que está escrito sobre mim. Perceba que aqui ele está validando as Escrituras como palavra objetiva, pública, suficiente, normativa de Deus. Ele não submete a Escritura à sua experiência, pelo contrário, ele submete sua experiência às Escrituras. E aqui, meus irmãos, ele não traz isso a partir de uma percepção puramente subjetiva. E eu percebo que talvez esse seja uma das coisas que caracteriza o nosso tempo. Parece que a palavra não é mais suficiente, precisamos de algo mais, precisamos de uma oração a mais, precisamos de uma profecia a mais, precisamos de um recado a mais, precisamos de algo muito particular. Nós estamos cultivando muitas vezes, eu sei que isso é fruto de uma modernidade que está cada vez mais individualizando a experiência religiosa. Nós queremos um Deus para chamar de nosso particular, que fale conosco, para nós, customizado, meus irmãos, para nossas demandas pessoais. É como se aquilo que é das Escrituras seja genérico, seja para a multidão, seja para todos. Não, nós queremos algo para nós. E muitas vezes, querendo algo para nós, nos aventuramos buscando profetas, mensageiros, pessoas que falem em nome de Deus e digam algo específico para nós, que ao nosso ver as Escrituras não seja capaz de dizer. Olhe para Jesus. Jesus olha para a sua vida e diz: o que acontecerá comigo está escrito. O meu destino, a minha vida, as minhas decisões, o caminho que eu vou trilhar, está escrito. Eu existo, eu vivo para cumprir o que está escrito. Oh, meus irmãos, é essa palavra que nós estamos apresentando a vocês.
Esta palavra que vem, não apenas para massagear o ego da gente, não apenas para dizer coisas bonitas, ela não é só a palavra das frases de efeitos que nós colocamos em outdoors, nos adesivos dos nossos carros, nas postagens mal interpretadas do nosso Instagram. Não, esta é a palavra que trata da totalidade da nossa existência. E por tratar, ela diz coisas que nem sempre serão doces ao nosso ouvido. Perceba que Jesus conduz os seus discípulos a olhar Isaías 53. Isaías 53 não é um texto que fala de conforto, mas de rejeição. Não é proteção, mas entrega. É aqui nesse texto que Jesus diz: está escrito, e tudo que está escrito sobre mim se cumprirá. Tudo que Deus falou nas Escrituras acontecerá. Percebam, meus irmãos, Jesus diz: importa. Ele não diz apesar do que está escrito, ele não diz por causa do que está escrito, ele diz importa. Importa porque há autoridade no que está dito, no que está escrito. Importa. Importa que se cumpra. Tem que se cumprir. É necessário que se cumpra. Mas é um caminho de dor, mas está escrito. Mas é um vale de lágrimas, mas está escrito. Mas é um caminho de privações, mas está dito. Mas é um caminho de renúncia, está dito. Mais adiante vem traição, mas está dito. E se está dito, importa que se cumpra. Meus irmãos, isso confronta profundamente a espiritualidade dos nossos dias. Porque nós queremos uma fé confortável, que confirme, que afirme, uma fé que legitime nossos desejos, que evite perdas, que minimize a cruz. Buscamos palavras que aliviem, não palavras que governem, que direcionamos. Buscamos experiências quando o que precisamos na verdade é submissão. Veja, Jesus não buscou uma palavra nova para escapar da cruz, ele se rendeu à palavra antiga, as veredas antigas, aquilo que já estava dito. Importa que se cumpra aquilo que foi escrito. A ceia, meus irmãos, nos chama a esse realinhamento, porque se reconhecemos a autoridade da palavra, nós seremos guiados por ela, nós nos deixaremos ser confrontados por ela. O nosso pastor falou dessa intenção da igreja, e eu tenho a impressão que esse será talvez o maior movimento intencional dessa igreja em torno da leitura, do aprofundamento das Escrituras, porque será simultâneo, será sincronizado. Milhares de pessoas ao mesmo tempo lendo toda a Bíblia. E não é ler apenas para conhecê-la, para matar alguma curiosidade específica sobre fatos e detalhes que ainda conhecemos pouco. É ler para amadurecer, é ler para se deixar governar por ela, é ler para depois de ler dizer: Deus, aquilo que está dito aqui se cumpra na minha vida. Aquilo que tu tens falado aqui se cumpra na minha história. Aquilo que o Senhor já deixou há milhares de anos, que seja o meu destino, que seja a minha bússola, que seja a minha orientação, que seja a última palavra nas minhas decisões, que seja o parâmetro definitivo do que eu acredito e não acredito, que seja, Deus, a base e o fundamento que sustenta a minha fé, que seja aquilo que acalenta os meus sonos nas noites sombrias de insônia, que seja a resposta final e definitiva para as minhas dúvidas, perguntas, inquietações. É a tua palavra. É assim que Jesus vê a palavra. Ele se submete a ela, mas ele faz outra coisa. Ele interpreta a própria vida biblicamente. Eu acho isso impressionante, meus irmãos. Ele diz: o que está escrito de mim. Você sabia que esta palavra fala muito de você? Todos nós podemos dizer isso, o que está escrito de mim, porque aqui há muitas coisas do seu Deus sobre você, sobre a sua família, sobre o seu casamento, sobre suas decisões, sobre suas emoções, sobre sua relação com os filhos,
sobre sua relação com o trabalho. E Jesus, ele interpreta a própria vida biblicamente. Essa pequena expressão dele, o que está escrito de mim, é uma expressão decisiva, meus irmãos. Porque aqui Jesus não trata as Escrituras apenas como princípios gerais, previsões vagas. Ele lê as Escrituras como um testemunho específico sobre sua própria pessoa e missão. Ele olha as Escrituras, e aqui eu estou propondo que leiamos as Escrituras como Jesus lê, que vejamos as Escrituras como Jesus vê, porque ele se reconhece nas Escrituras, ele se compreende nas Escrituras, ele se submete às Escrituras. Desde o início do seu ministério, Lucas vai mapeando pontos-chave do seu trajeto e mostrando como ele olha para a própria vida e olha para as Escrituras e diz: isso está se cumprindo. Ele chega no momento inicial do seu ministério e ele começa a abrir o texto de Isaías e lê, e ele fecha e diz: isso está se cumprindo. A minha vida espelha a palavra. Vocês veem que exemplo, que coisa maravilhosa. E a gente olhar a palavra e dizer: isso está se cumprindo na minha vida. É sobre mim que Deus está falando. É sobre mim que Deus disse isso. Meus irmãos, é tão impressionante, porque Cristo compreendia a sua vida dentro da história redentora de Deus. Ele não se via apenas como indivíduo, mas como cumprimento. A Escritura não era apenas autoridade externa, ela era matriz identitária de Cristo. Ele não interpretava Isaías a partir de si, ele interpretava a si a partir de Isaías. Por isso que ele não perguntava: por que eu me sinto assim? Ele perguntava: quem a palavra diz quem eu sou? E eu penso que essa deveria ser uma pergunta que todos nós deveríamos fazer, antes de aceitar a versão daquele digital influencer que diz quem somos, antes de comprar as narrativas mundanas, seculares, ideológicas, que impõem sobre nós identidades que não nos pertencem, porque vêm da boca de quem não tem autoridade para falar o que fala. Talvez essa crise de identidade que você vive hoje seja uma profunda carência de perguntar para quem te formou: quem tu me fizeste ser? Quem eu sou? E ao perguntar isso, você não vai precisar ir para um guru espiritual, para uma oração específica e alguém com uma revelação pessoal, própria, específica, te dizer: não, Ele deixou a sua palavra. Na sua palavra está a resposta sobre quem você é. A palavra diz quem você é. E isso, obviamente, preservou Jesus e é capaz de preservar qualquer um de nós, meus irmãos, de uma espiritualidade de autopromoção, mas também de autopiedade. Porque, afinal de contas, essa é a tensão que se configura a identidade de todos nós. Somos reconhecidamente homens e mulheres pecadores, merecedores da ira de Deus e do castigo de Deus. Mas também somos os mais amados da criação de Deus. Somos aqueles pelos quais o grande Deus Pai foi capaz de mandar o próprio Filho para morrer por nós. E isso estabelece, meus irmãos, uma balança que equilibre e sopesa esses dois extremos. Por um lado, não há espaço para autocomiseração, para autopiedade, para ficar sentindo pena de si, se achando o mais miserável e indigno, a ponto de ser incapaz de sair na rua, de vestir uma roupa decente, de fazer coisas boas que você gosta de fazer. Mas por outro lado, não nos permite o direito de achar que somos o centro do universo. Não somos o centro do universo. O centro do universo é o grande, poderoso Deus. E tudo que Ele faz, faz para a sua própria glória. Quantos estão aqui sabedores disso e podem levantar suas mãos e bendizer e adorar o nome dEle? Por isso, meus irmãos, a ceia, ela toca uma das maiores crises dos nossos dias, que é a crise de identidade. Porque nós vivemos uma época em que as pessoas se definem por sentimentos, traumas, narrativas culturais, fracassos, frustrações, funções que ocupam na igreja. E aí, muitos vivem muito mais a partir disso do que aquilo que Deus falou. Cristo nos apresenta outro eixo, meus irmãos. A palavra não apenas orienta, ela interpreta quem somos. Ela diz quem somos.
quem somos, por que sofremos, para que existimos, como lidamos com a culpa, com a vocação, com os limites, com o corpo, com o tempo, com a morte. Tudo isso está na palavra. E Jesus está nos ensinando isso, porque Ele respondeu tudo isso biblicamente. Por isso que a ceia é esse momento que nos chama, meus irmãos, a recolocar nossa história dentro da história de Deus. Esse foi, meus irmãos, o objetivo desse plano de leitura que vocês têm nesse devocional. Leia a Bíblia a partir do plano redentor, leia a Bíblia a partir do enredo da salvação, essa história que nós entramos e agora nos tornamos parte dela. Não somos agora definidos pelo que vivemos, mas pelo que Deus falou, pelo que Deus está fazendo. Cristo se viu como aquele de quem as Escrituras falavam. Eu acho tão especial isso. Mas eu quero também falar que Cristo confiava, que as Escrituras não apenas fala, as Escrituras cumpre, ela se cumpre. Tudo que ela diz que acontecerá, acontecerá. Observe o final do texto que nós lemos, porque o que está escrito de mim tem cumprimento. E aqui nós entramos, meus irmãos, talvez no terreno mais profundo dessa afirmação que Jesus faz, porque ao afirmar que Ele crê que a Bíblia cumpre o que ela fala, Cristo está com isso, meus irmãos, nos convidando a descansar totalmente e plenamente no caráter do Deus que falou, porque Ele não caminha para a cruz apenas porque está escrito. Ele caminha porque confia naquele que escreveu, e definiu a história. Afinal de contas, ao olhar para a cruz, aquela sexta-feira terrível, horrenda, que vai ser, meus irmãos, uma experiência dolorosa, frustrante, decepcionante para os discípulos, para Jesus, é apenas uma experiência passageira, que culminará na sua ressurreição gloriosa, no domingo de manhã, porque está escrito que Ele morrerá, mas também está escrito que Ele haverá de ressuscitar dentre os mortos. É isso que eu preciso que você saiba. Embora o texto muitas vezes diga que vales de lágrimas são necessários e inevitáveis, embora o texto muitas vezes diga que muitas são as aflições do justo, embora muitas vezes o texto diz que o choro dura a noite toda, embora muitas vezes o texto diz que seremos afligidos, passaremos provas, perderemos pessoas queridas, seremos passíveis de dores, de sofrimentos, o nosso corpo mortal, ferido mortalmente pelo pecado, será exposto a doenças que muitas vezes não teremos meios de tratá-las. Mas o texto não termina em morte, ele não termina em tristeza. Ele diz que essa tristeza só dura um pouco de tempo. Ele diz que o choro só dura a noite, porque quando o sol nascer, também virá sobre nós a alegria definitiva e eterna do Deus que vem nos consolar. E eu tenho esta palavra, meus irmãos, para alegrar o coração de alguém aqui, que talvez esteja naquela noite escura da alma, e encontre na palavra sentido para isso, e sabe que importa e é necessário que o justo também padeça. Mas acredite, a mesma palavra que diz que importa que o justo padeça, ela também diz que o sofrimento não durará para sempre. O Cristo morto na sexta-feira ressuscita domingo de manhã, e ressuscita para garantir que aquilo que Deus falou se cumpre. Levante a sua mão para adorar aquele que fala e cumpre. Aquele que fala e cumpre. Aquele que promete e cumpre. Aquele que não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Eu estou chegando ao final desta palavra, porque isso vem confrontar, meus irmãos, nossa espiritualidade frágil. Nós vivemos numa cultura de promessas descartáveis, palavras vazias. Isso muitas vezes infiltra na nossa fé. Muitos creem, meus irmãos, na palavra quando ela consola, mas vacilam quando ela conduz ao vale. Jesus nos ensina
que a fé verdadeira não é apenas crer que a palavra de Deus é inspirada, mas é confiar que ela sempre cumpre o que promete. Se está escrito, vai acontecer. A ceia proclama isso, meus irmãos. O pão partido diz: o que estava escrito se cumpriu. O cálice derramado diz: Deus não recuou. A mesa posta hoje anuncia: a palavra venceu. Ele não está mais no túmulo, ele não está mais sepultado, ele vive para sempre. Por isso hoje é dia de festa. Por favor, pegue na mão desse irmão do seu lado e diga: é dia de festa. A palavra se cumpriu, ele está vivo. Diga sorrindo, diga como sabe que esta é uma afirmação vitoriosa daqueles que podem descansar. Ele está vivo para sempre. Chegamos à ceia, meus irmãos, e ela quer, meus irmãos, ser interpretada biblicamente. A ceia não é apenas memorial da morte, ela é memorial da obediência. Foi isso que o Senhor trouxe ao meu coração, a obediência de Cristo. O pão é sinal de um corpo que se rendeu, de um corpo que se submeteu. O cálice é sinal de um sangue derramado, como vontade rendida. A mesa proclama que houve um homem cuja vida inteira esteve regida pelo está escrito. Estamos lembrando disso hoje, da obediência perfeita de Jesus. E isso muda radicalmente nossa participação, porque não nos aproximamos apenas como beneficiários da cruz, mas como confessantes do senhorio, daquele que foi perfeito em obediência. Hebreus nos leva, meus irmãos, ainda mais fundo nesse texto, quando ele recita os Salmos 40, Hebreus capítulo 10, do versículo 5 ao 7, eu acho extraordinário, porque ele nos conduz para além do momento da cruz, e nos permite ouvir a confissão do Filho ao entrar no mundo, dizendo: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me formaste. Então eu disse: eis aqui venho, para fazer, ó Deus, a tua vontade. É o Filho falando com o Pai. Hebreus interpreta a encarnação como um ato de obediência às Escrituras. Cristo não veio apenas para morrer, ele veio para cumprir o que estava escrito. Ele assume um corpo para realizar a vontade de Deus revelada na palavra. Isso é extraordinário, meus irmãos. A encarnação não é apenas um milagre, é uma missão de obediência. O corpo não é apenas um meio de sofrimento, é instrumento de submissão. A cruz não é apenas expiação, é o ponto máximo de uma vida inteira rendida, dizendo: aquilo que tu falastes se cumpra em mim, se cumpra na minha vida. Eis aqui venho para fazer, ó Deus, a tua vontade. E é interessante, porque o versículo 9 e 10 do capítulo 10 de Hebreus diz que nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Estou terminando esta palavra agora para falar algo, e eu espero que alegre o seu coração. Nós só estamos aqui porque ele obedeceu em tudo. Essa obediência era requerida de nós. A lei dizia isto: aquele que transgredir um só mandamento seja maldito e condenado à morte. Qual é o meu e o seu problema? Nenhum de nós seria capaz de cumprir tudo. Fomos achados em falta, fomos levados a um jardim perfeito,
com as melhores condições para obedecer e não obedecemos. Veio Ele em obediência ao Pai no ato de encarnação e agora vive para obedecer em tudo. As condições dele não foi favorável. Se transgredimos e desobedecemos no jardim perfeito, ele obedeceu no jardim de lágrimas e dores. Ele obedeceu mesmo rejeitado. Ele obedeceu mesmo traído. Ele obedeceu mesmo injustiçado. Foi por causa dele, da obediência dele, que o Pai aceitou de bom grado o seu precioso sacrifício. E ao ter aceito, o Pai deu a ele tudo que o Pai tem. O texto diz que o Pai se agradou dele. E o Pai se agrada da sua perfeita obediência, a ponto de conferir a ele todos os méritos, toda a glória. Deu a ele o nome sobre todos os nomes. Olhou para todos os seres do universo e cima, aqui embaixo, diga: se curvem diante do meu filho. Aqueles que têm boca e língua, confesse agora que Ele é Senhor. Adore o meu filho, porque Ele é Senhor de todos. Alamana gachura ramahaya. O filho, ao receber isto do Pai, ele olha agora para todos nós, inimigos de Deus, e diz: Pai, que a minha obediência seja de todos eles, que os meus méritos sejam de todos eles, que a minha herança também pertence a todos eles, e que esta mesa, que eternamente sempre teve um assento só, porque sou filho de geração eterna, agora se ponham mais cadeiras, infinitamente mais cadeiras, porque também agora serão filhos, serão filhos, serão filhos. Adore a Ele. Serão filhos. Abram-se as portas, que entrem todos. Procurem nas favelas, procurem nos valados, vá nas praças, logradouros públicos. Encontre, diga: venham, venham ao banquete. Tem mais um assento na casa. Quem está na casa do Pai esta manhã, adore a Ele, bendiga a Ele. Que Deus te abençoe, que Deus abençoe sua igreja, que Deus abençoe o seu povo, que tenhamos um ano de leitura e aprofundamento na palavra. Deus abençoe em nome de Jesus. Glória a Deus. Quem foi abençoado por esta palavra de Deus? Eu creio que você que também ouviu pelo rádio, você que está em casa, fiquemos em pé, igreja do Senhor, o momento da celebração da ceia. Quero ler 2 textos. No livro de Lucas, diante desta palavra, meus irmãos, que trouxe aos nossos corações graça, virtude mesmo. Lembrei-me do texto de Jesus em sua terra, lá em Nazaré. Lucas capítulo 4, versículo 14 a 21, e depois leremos Lucas capítulo 22, o mesmo capítulo do texto desta mensagem, versículos 14 a 20. Glória a Deus. Como é maravilhoso expor os corações à luz da palavra do Senhor. Aleluia. Eu fico empolgado quando escuto a palavra de Deus. Lucas 4, 14 a 21, na corrigida, diz assim:
Então, pela virtude do Espírito, voltou Jesus para a Galiléia, e a sua fama correu por todas as terras em derredor. E ensinava nas suas sinagogas, e por todos era louvado. E chegando a Nazaré, onde fora criado, entrou num dia de sábado, segundo o seu costume, na sinagoga, e levantou-se para ler. E foi-lhe dado o livro do profeta Isaías. E quando abriu o livro, achou o lugar em que estava escrito. Estava escrito: o Espírito do Senhor é sobre mim, pois que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me a curar os quebrantados de coração, a pregoar a liberdade aos cativos, a dar vista aos cegos, a pôr em liberdade os oprimidos, a anunciar o ano aceitável do Senhor. E cerrando o livro, e tornando a dá-lo ao ministro, assentou-se, e os olhos de todos na sinagoga estavam fitos nele. Então vejam. Então começou a dizer-lhes: hoje se cumpriu esta escritura em vossos ouvidos. E hoje está se cumprindo essa escritura que o pastorzinho pregou. O memorial está aqui. E nós estamos aqui vendo o cumprimento dessa escritura. A escritura está se cumprindo, porque a palavra de Deus é fiel. Jesus deixa bem claro isso. Está escrito, está escrito. Glória a Deus. Lucas 22, 14 a 20. Com esse texto abrimos o momento solene da celebração da ceia do Senhor. Lucas 22, 14 a 20. E chegada a hora, pôs-se à mesa e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa, antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graças, disse: tomai-o e reparti-o entre vós. Porque vos digo que já não beberei do fruto da vide, até que venha o reino de Deus. E tomando o pão, e havendo dado graças, partiu e deu-lo, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isso em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. A igreja diz amém. Amém. Meus irmãos, chegamos a um momento solene da consagração do pão da ceia do Senhor. Oremos. Ó Deus santo e poderoso, por Jesus, o teu Filho, nosso Senhor e Salvador, celebramos mais uma vez o memorial da ceia do Senhor, pois foste contado entre os malfeitores. Ó Deus, levaste sobre os teus ombros nossas iniquidades, nossas transgressões e pecados. Pai, nós te bendizemos por este santo memorial e consagramos o pão da ceia do Senhor em memória do teu Filho amado, o nosso Salvador. Em nome de Jesus eu oro, e a igreja diz amém. Amém. Graças a Deus. Meus irmãos, que momento solene e precioso. Neste momento louvaremos ao Senhor, enquanto os nossos cooperadores estarão indo até você, levando o pão da ceia do Senhor. Você aguarda um pouquinho, enquanto todos receberão, e logo estaremos participando do pão em nome de Jesus. Louvemos ao Senhor. Convidar aqui o pastor Afonso Sabino para solenemente partir o pão da ceia do Senhor. Enquanto o pastor Afonso chega, nós lembramos que quem não é batizado nas águas e também não aceitou ainda Cristo como seu Salvador, não deve participar do pão da ceia do Senhor, o mandamento da palavra de nossa santa e amada igreja. Em nome de Jesus, partimos solenemente agora o pão da ceia do Senhor,
em nome de Jesus. Glória a Deus. Assim como Ele fez. Louvemos ao Senhor. Angenor. Meus irmãos, vamos louvar ao Senhor com o hino de número 301 da harpa cristã, Vencear. Vemos. Cristo já nos preparou o manjar que nos comprou e agora nos convida a cear com celestial maná que de graça Deus te dá. Vem faminto tua alma saciar. Cante. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Os discípulos a voltar, sem os peixes apanhar, mas Jesus os manda outra vez partir. Ao tornar a praia então, vem no fogo peixe e pão, e Jesus que nos convida a cear ali. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Vem sedento se achar, vem a Cristo sem tardar, pois o vinho sem mistura Ele dá. E também dá vida ao pão, que nos traz consolação. Eis que tudo preparado já está. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Breve Cristo vai descer e a noiva receber seu lugar ao lado do Senhor Jesus. Nem a fome suportou e a sede já passou. Lá no céu irá cear em santa luz. Vem cear, o mestre chama, vem cear. Mesmo hoje tu te podes saciar. Poucos pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. A igreja louve ao Senhor. Vem cear, os pães multiplicou, água em vinho transformou. Vem faminto a Jesus, vem cear. Glória a Deus. Vem cear, vem cear. Meus irmãos, quem vai participar da ceia aqui no santuário e ainda falta receber o pão da ceia do Senhor, pode dar um sinal com a mão, se for o caso, pois nossos
diáconos estão prontos para servi-los em nome de Jesus. Cremos que todos já receberam momento solene e precioso da ceia do Senhor. A noite que o Senhor Jesus foi traído, está escrito que ele tomou o pão e deu graça dizendo: isto é o meu corpo, que por vós será dado. Comei dele todos. Podemos cear com muita alegria o pão da ceia do Senhor, o primeiro elemento. Deus seja louvado para sempre. Esse é o momento de adorar, o momento de celebrar o Senhor. Glória a Deus. Semelhantemente, depois de cear, o Senhor tomou o cálice e deu graças. Toda a igreja, por favor, reverentemente em pé. Pastor Messias de Castro, nosso pastor emérito, vai agora orar ao Senhor pelo cálice da Santa Ceia. Oremos, meus irmãos, consagrando este cálice como verdadeira bebida. Querido e eterno Deus, Pai Santo e amado, neste momento, Senhor, nós estamos aqui sustentando esta bandeja com estes cálices que contém o vinho, símbolo do sangue que tu derramaste por nós lá no Calvário. Agora, Senhor, consagra esta bebida, aleluia, e que possamos ser alimentados por Ti, e que possamos prosseguir nesta carreira que nos está proposta. A Ti rendemos glórias, louvores, porque um dia, aleluia, este sangue foi derramado, e agora, Senhor, nós estamos aqui revivendo, rememorando, Senhor, este memorial glorioso, e glorificamos o Teu nome, e te pedimos a Tua bênção, e assim fazemos por fé, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus, graças a Deus. Meus irmãos, agora toda a igreja estará recebendo o cálice da ceia do Senhor, e logo em seguida, pastor Danilson Castro estará aqui para este momento em que todos estarão participando do cálice da ceia do Senhor. Enquanto a igreja será servida com o cálice, louvaremos ao Senhor, irmão Agenor, mais um hino para a glória de Deus. 39 da harpa cristã, alvo mais que a neve. Bendito seja o Cordeiro que na cruz por nós padeceu. Bendito seja o seu sangue que por nós ali ele verteu. Eis esse sangue lavado com roupas que tão alvas são. Os pecadores remidos que perante seu Deus já estão. Louvemos. Algo mais que a neve,
Bendito seja o nome de Jesus. Queridos, todos receberam o segundo elemento. Nós vamos agora aguardar os nossos diáconos servirem os músicos e todos estaremos participando deste importante momento. O Senhor Jesus nos ordena e estamos aqui cumprindo a palavra. Semelhantemente, também depois de cear, o Senhor Jesus tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Bebei dele todos em memória de mim. Com muita reverência e alegria, podemos ceiar em nome de Jesus. Decline a sua cabeça. Nosso Deus e Pai, o nosso coração está pleno de alegria. O Senhor nos visitou com uma palavra tão abençoadora. Ladeamos a mesa, rememoramos o teu sacrifício. Edificados estamos em ti. A tua palavra se fez vida em nós. E agora, em gratidão ao Senhor, nós consagramos as nossas vidas e pedimos-te que a tua palavra se cumpra em nós, em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. A igreja se coloca agora em pé, em nome de Jesus. Meus irmãos, que alegria, que ceia abençoada. Saúde quem está ao seu lado e diga assim com muita alegria: hoje se cumpriu esta escritura. Jesus diz: fazer isto em memória de mim. Nós estamos aqui e a escritura está se cumprindo. Meus irmãos, vamos agora agradecer a Deus. Momento final do culto. Quero convidar a toda a igreja para orarmos. Irmã Glauciane, aniversário, irmão Valdemar Freitas. Meus irmãos, nosso querido pastor Valdemar Freitas está se recuperando daquele AVC. Estamos orando por ele e vamos continuar orando, porque logo breve queremos vê-lo aqui conosco. Ele é sempre muito presente e logo estará aqui conosco. Deus abençoe o pastor Valdemar. Então, a Calice Ramos também pede as orações, está enfermo. João Gaspar também pede as orações. Irmão Otto Abraão, aniversariando. Irmão José Neto, aniversariando. Os aniversariantes que estão presentes, por favor, venham até aqui diante do altar, para que vocês recebam esta oração em nome de Jesus. Quem mais quer ser incluído e abençoado por Deus? Toda a igreja? Amém. Irmão Neto, nosso secretário moda EBD, né? Irmão Neto está aqui, sempre muito presente. De domingo é quem chega mais cedo, né? E Deus te abençoe, irmão Neto, em nome de Jesus. Os demais irmãos que estão aniversariando, pode vir, meus irmãos. E os que estão enfermos, que pedem as orações, se estiverem presentes, também venham diante do altar do Senhor, né, para receber esta oração em nome de Jesus. Muito bem, glória a Deus. Sim, senhor, glória a Deus. É o Otto, né? É Otto Abraão. Um nome abençoado, viu? Muito bem. Meus irmãos, vamos orar por vós, os que estão perto. Irmã Glauciane. Muito bem, Deus te abençoe. Vamos parabenizar os aniversariantes, dizendo assim: feliz aniversário, em nome de Jesus. Que o Senhor coroe a cada um de vocês com anos de vida e paz. Anos de vida e paz. Vamos nos despedir então com esta oração, avisando que o nosso próximo encontro às 18 horas aqui na sede, mais um culto de celebração da ceia do Senhor, em nome de Jesus. Nós te bendizemos, ó Deus glorioso e santo, por mais esta manhã tão preciosa que nos concedeste. Senhor, em cantar louvores e entrar nos teus átrios com hinos de adoração, ó Deus, expor os nossos corações à luz da tua santa e preciosa palavra, que nesta manhã, Senhor, ó Deus, nos tocou profundamente.
mais uma vez, Senhor da glória. Te agradecemos também pelo memorial sagrado da ceia do Senhor. Ó Deus, como é glorioso poder mais uma vez vir a tua palavra se cumprindo em nós e através da tua igreja. Meu Senhor da glória, também te pedimos pelos nossos irmãos e irmãs que estão aniversariando, que vieram, Senhor, celebrar diante do teu altar, recebendo, ó Deus, a bênção que vem do Senhor, as orações que vêm da igreja, que o Senhor possa abençoar os meus irmãos e irmãs, com toda sorte de bênçãos espirituais e materiais em Cristo Jesus nosso Senhor. Pai, eu te peço também por todos que estão enfermos, que estão doentes, os que podemos, Senhor, mencionar os nomes, e aqueles também, Senhor, os quais os nomes não mencionamos, mas, Senhor, estão escritos no livro da vida do Senhor. O Senhor bem conhece em todas as suas necessidades e dores, enfermidades, e o Senhor, ó Pai, por tua misericórdia e bondade, estenda as tuas mãos para curá-los, para sará-los em o nome de Jesus. Pai glorioso e santo, agora despede-nos em paz, nos conduzindo em segurança até os nossos lares, livrando de todos os perigos e males, todo o mal reservado para o dia de hoje, pois basta cada dia o seu próprio mal, assim está escrito. Ó Senhor da glória, fica conosco, é a nossa oração que por fé fazemos no nome de Jesus, e que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai e Senhor, a comunhão, as consolações e a virtude do Espírito Santo, seja com todo o povo de Deus, a igreja do Senhor aqui reunida, desde agora e para sempre, e todos que recebem estas bênçãos, dá um lindo amém para Jesus. Saudai-vos uns aos outros, dizendo a paz do Senhor, um bom dia, um bom almoço, Deus os abençoe, meus irmãos. Ainda tem 122 livros da segunda edição, por favor, se você quer adquirir, é a última caixa dessa segunda edição, está à sua disposição.